Olá, alunos e alunas, doutores farmacêuticos e farmacêuticas, sejam muito bem-vindos à nossa quinta e sexta aula online de Bioquímica Clínica. Pessoal, eu coloquei nesse slide a aula da semana que vem, ou melhor dizendo, desta semana, dessa quarta, agora, né? Exatamente o dia 29 de abril. E depois já coloquei também a nossa aula do dia 6 de maio, tá? Então, hoje eu tenho aí no slide duas aulas juntas, ok? Para facilitar aí o artigo e o arquivo de vocês, tá bom? Quero lembrar sempre da responsabilidade de vocês, de estudar e assistir as aulas, de estudar os artigos, de estudar o material enviado por e-mail, que a gente inclusive já tinha enviado, né? Eu, pelo menos, já tinha enviado alguns arquivos para vocês, da responsabilidade do horário de aula e do comprometimento de vocês com o estudo. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar função renal. No caso, aí falando da bioquímica clínica, principalmente ureia e creatinina e também o sódio e potássio, tá? Então é sempre importante a gente lembrar das principais patologias, que são as principais características da ausência ou do bom funcionamento da função renal, que é a insuficiência renal aguda ou crônica, ok? Uma das características principais que a gente usa para aferir a função renal é a ureia creatinina. Então, quando você tem um aumento, aí você vai aferir, ou seja, você vai medir, você vai dosar a ureia creatinina. E quando você tem ela na presença da corrente sanguínea de forma alterada, ou seja, quando você tem alteração de ureia e creatinina, você começa a suspeitar, além das características clínicas, é claro, de uma alteração, de uma falta de função renal, que pode ser aguda e pode evoluir para a forma crônica. Na função aguda, você tem depois a volta da homeostase, do equilíbrio osmótico. Quando ela se cronifica, a cronificação ocorre, por exemplo, num paciente diabético, num paciente que começa a perder função renal por características genéticas, né, o renal crônico, e aí ele passa até a fazer hemodiálise, ou seja, ele perde o poder de filtração do sangue, que é a principal função dos rins, como vocês já devem ter estudado na anatomia e principalmente na fisiologia. E o que é a ureia? A ureia é um composto orgânico cristalino, incolor, né, com a forma que está aí anotada para vocês, com um ponto de fusão aí a 132,7 graus Celsius. E a ureia, ela forma-se principalmente no fígado, sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina, ou ainda pelo suor. Mas o que é interessante a gente lembrar é que a ureia também pode subir quando você ingere muita proteína. Ela é encontrada abundantemente, né, nesses locais que eu já citei. É o principal produto terminal do metabolismo proteico, inclusive, né? Em quantidades menores está presente no sangue. E aí o que é interessante? Ela está muito presente aí, então, quando você não tem a filtração glomerular completa ou a insuficiência dessa filtração. Então, isso vai ser muito importante para a gente fazer o mapeamento, a análise renal, ok? Pessoal, a ureia na função renal ela é considerada um marcador da função renal, apesar de ser menos eficiente. Então, o principal é a creatinina, que nós vamos falar depois aqui. Mas a ureia ela é um importante marcador renal também. E por que eu cito que o principal é a creatinina? Porque muitos laboratórios, erradamente, às vezes dosa um e não dosa o outro. Tá? Dosa a ureia, a creatinina deve estar normal, ou vice-versa. Ou até mesmo o próprio clínico. Então é importante a gente lembrar que ela é um marcador renal de apoio, tá? E a creatinina, por diferentes fatores, aí pode afetar a sua concentração. Então a avaliação conjunta com a creatinina é muito útil nesse diagnóstico da ureia e da creatinina, ok? Os valores normais de ureia no soro ou plasma, mas principalmente soro, é uma dosagem colorimétrica que a gente realiza em sangue periférico. Ele vai de 15 a miligramas por decilitro de sangue, tá?
e na urina ele vai de 20 a 40 gramas, que depois no meio do slide aqui eu vou falar um pouquinho sobre o clearance de creatinina, ok? Já a creatinina é um produto da degradação da fosfocreatina, né, que é a creatina fosforilada, no músculo. É também geralmente produzido em uma taxa praticamente constante pelo corpo. E essa taxa está diretamente proporcional à massa muscular da pessoa. Quanto maior a massa muscular, maior a taxa. E ela serve para que nós possamos avaliar a função renal. Ela vai nos auxiliar na função renal, tanto no soro quanto também na urina. Quando a gente dosa isso na urina, a gente conta também o volume urinário, que é o que a gente chama de clearance de creatinina. Onde a gente põe o clearance, que é a depuração de creatinina. Você faz um cálculo, mas muitos laboratórios ainda, muitos médicos ainda requisitam o clearance, que é a urina 24 horas. E aí você vai aferir creatinina no soro, creatinina na urina, volume, vai precisar do peso e altura da pessoa, fazer um cálculo e observar essa taxa de filtração glomerular. Ok? Pessoal, através dessa medida de creatinina, então, e ainda do volume, como eu já citei, você calcula essa taxa de filtração glomerular, que vai ser um parâmetro, tá, de função renal. Lembrando que a clínica sempre é importante e que a partir do momento que esse indivíduo já diminui o volume urinário, começa a sentir náusea, né, pressão arterial alterada, ele começa a ter várias manifestações, mal-estar, isso também já pode ser um sinal. Então a clínica é sempre muito importante. O valor de referência para a creatinina é de 0,6 a 1,2 mg por decilitro de sangue. E por que é importante citar isso? Porque essa taxa aumentando é sinal que a função renal, ou seja, a filtração não está plena, não está boa. E isso pode ser uma manifestação importantíssima na função renal. E aí você vai pedindo alguns exames complementares, ok? A eliminação dessa urina é sempre feita através do sistema urinário. E os órgãos que o compõem são o sistema urinário, são os rins e as vias urinárias, né? Que compreende ainda o ureter, bexiga e a uretra. Gente, eu gosto sempre de falar em aula, esse equilíbrio osmótico, ele vai sempre ser um equilíbrio entre a perda e o ganho. Você perde e ganha, certo? Você perde água solutos e ganha água soluta. Então você faz essa perda através do vapor da água, pele, pulmão, fezes e da própria urina, e depois ganha através da ingestão de alimentos, de oxidação dos próprios alimentos, ok? Depois eu quero falar um pouquinho do sódio e potássio também, que são eletrólitos que nos ajudam muito a observar essa homeostasia, esse equilíbrio osmótico. Gente, o sódio e potássio, essa concentração, né, ele não avalia a quantidade de sódio no organismo, e sim a relação entre o sódio e a água corporal. Como toda concentração, né, ele mede essa relação entre a quantidade soluta e o volume de solvente. Então é sempre essa troca iônica que ele vai aferir. Então ele não avalia a quantidade, e sim a relação entre o sódio e a água que você está perdendo ou ganhando. E aí você tem os valores de referência. Nesses valores de referência para o sódio, vai de 135 a 150, né? E no potássio de 3,5 a 5. E o que é importante lembrar? O equilíbrio osmótico está diretamente ligado a esse sódio e potássio, e a relação dele de alteração é muito equilibrada e vai estar diretamente ligada a este equilíbrio. E junto com isso eu avalio também magnésio, cálcio, além da ureia e creatinina que eu já citei anteriormente. A gasometria também muitas vezes vai ser utilizada nesses valores de referência conforme a alteração e tipo de desequilíbrio osmótico, perda, desidratação ou, às vezes, qualquer alteração também, se tratando aí de marcadores tumorais, marcadores cardíacos, hepáticos, pancreáticos e assim por diante. Então a gente auxilia muito também essa função renal a outras funções. Pessoal, aqui eu começo então falando da nossa aula do dia 6 de maio, tá? Onde o nosso tema são os lipídios, né? As gorduras. Qual a importância? Vamos observar aí e lembrar que a gente cita de forma
muito ruim os lipídios. E eles são importantes e primordiais, por isso que eu gosto sempre de falar de função. Eles são primordiais para o funcionamento do nosso organismo. E o que são eles? Vamos começar falando do colesterol. São encontrados apenas em gorduras animais. Eles são importantes para a vida, fazem parte da estrutura do corpo, no crescimento, na reprodução, na produção de vitamina D. Mas o excesso, é claro, que pode ser fatal, né? E aí, vamos falar um pouquinho de função, pessoal. Ele serve como reserva energética, como combustível celular. Ele forma as membranas celulares. Ele ajuda no isolamento e proteção de órgãos. Claro que tudo isso de uma forma muito equilibrada, muito bem dosada, né? Ele vai ajudar ele é um impermeabilizante, um isolante térmico. Ele também auxilia nos hormônios. Ele também participa como antioxidante em vitaminas A e E e auxilia nas formas digestivas nos sais biliares. Então vejo que quando eu tenho qualquer alteração ou desequilíbrio dos lipídios, eu tenho perda ou ganho dessas funções, ou a diminuição ou aumento dessas funções. E isso serve também para eu citar fisiopatologicamente. Ou seja, esses indivíduos, quando tem o aumento de forma descompensada, uma diminuição grotesca e gritante, eles podem ter o aumento dessas funções ou a diminuição dessas funções. Isso vai muito de encontro a todas as citações que eu já fiz. Por quê? Porque essas citações de função, elas estão diretamente ligadas às aferições que a gente faz na bioquímica. Então essas lipoproteínas, elas são complexos macromoleculares sintetizados no fígado e no intestino delgado, que transportam o colesterol e os triglicéridos através da corrente sanguínea. São classificadas segundo as características que eu vou citar agora. Então o HDL ele é alta densidade. Por ser uma lipoproteína de alta densidade, ele tem uma dificuldade maior de se aderir às placas, de formar as placas e de se aderir à parede da nossa corrente sanguínea. Por isso que ele é chamado de bom colesterol. Já o LDL e o VLDL, ele é de baixa densidade e ainda o VLDL de muito baixa densidade. Então ele tem uma propensão, essa lipoproteína tem uma propensão a aderir e formar essa placa. E essa placa vai aumentando, que a gente chama de aterosclerose, podendo causar a diminuição ou até a cessação do fluxo sanguíneo, que a gente conhece como angina ou o próprio infarto, conforme o aumento do comprometimento. Então é isso que a gente estuda, as consequências, mas é importante lembrar que este colesterol ele não é o vilão isolado, mas que ele pode causar algumas patologias. E aí nessa citação eu cito por quê? Porque tem algumas funções, conforme eu já falei lá no slide anterior, que são de suma importância para o funcionamento do nosso organismo. Então, claro, tudo que é em excesso pode e provavelmente vai causar algum mal. Onde encontramos o colesterol? As principais fontes, primeiro, são fabricados no nosso organismo, né, principalmente pelo fígado, e aí em torno de 30% é que a gente vai se alimentar dessa fonte, né? Mas 30% somente que é através dos alimentos, 70% é o nosso próprio fígado. Por isso que muitas vezes o excesso de bebida alcoólica acaba sobrecarregando o fígado e ele fabricando e descompensando essa fabricação, essa produção de colesterol. Pessoal, bom e mau colesterol. Então, a água e a gordura elas não se misturam. E ele é transportado no sangue para os órgãos e depois para o fígado, né? Dos órgãos e para o fígado pelas lipoproteínas. Como eu já citei lá, o colesterol ruim e o bom. Então, é a partir daí que eu tenho a formação das placas. O triglicerídeos, ou triglicérides, ele é uma importante reserva energética no organismo. Eles são gorduras que se elevam no sangue após a ingestão de alimentos. Seus níveis aumentam também junto com o LDL, e aí aumenta o risco de algumas doenças cardíacas. Mas eu sempre gosto de citar, né, que a progressão e repercussão dessa doença ela é gradativa. Então vejam aí na figura como a gente observa a ausência total de placa e depois eu começo o acúmulo de gordura até ou eu posso ter um trombo desse de gordura
solto na corrente sanguínea, ou ainda o entupimento dessa placa, dessa via dentro da corrente sanguínea. Como consequências, eu posso ter angina, infarto, hipertrofia, insuficiência cardíaca, o acidente cerebral, doença vascular periférica, tudo isso causado pelo excesso. Aqui nós temos os valores de referência, lembrando que esses valores vão variar conforme a idade, só coloquei aqui para que vocês tenham uma noção desse colesterol total, do LDL, do HDL e do triglicérides, tá? E ainda se for diabético, você tem uma variação maior. Então nós temos o colesterol total de 200, no máximo até 200, triglicérides no máximo até 150, o LDL no máximo até 30 e o HDL é importante ele ser maior ou no mínimo 40. Tudo isso lembrando que as variações existem conforme a idade e as características clínicas desse paciente e até mesmo se é homem ou mulher. Pessoal, eu tenho aqui no diagnóstico das dislipidemias uma fórmula que é bastante importante a gente lembrar. E lembrando que essa fórmula não se aplica quando o triglicérides for maior ou igual a 400, porque você perde esse cálculo. Então, você dosa o colesterol, você dosa o HDL e o triglicérides. Já o LDL e o VLDL vão ser calculados, tá? O triglicéride por 5, ele é o VLDL. E aí você faz o cálculo do LDL, ok? Pessoal, aqui é bastante importante a gente lembrar que o cálculo é sempre feito para auxiliar as características lipoproteicas e que a partir daí a gente vai observar os valores de referência. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, um grande abraço e as dúvidas serão esclarecidas pelo nosso encontro. Bons estudos!